Olá, boa noite para o senhor, para a senhora. Seja bem-vindo à segunda edição do NTV News. Nesta edição você confere: grávida de 4 meses é estuprada e agredida pelo companheiro. E ainda hoje você confere: jovem grávida e bebê morrem, atendimento é questionado. CPI remarca oitivas para os dias 18 e 20 de agosto. Hemocentro de Patos de Minas alerta para o baixo estoque de sangue. E os cuidados com os pés durante a romaria. A segunda edição do News está no ar. Depois de cerca de 3 dias de buscas, o carro de Eduardo Adelino, de 27 anos, foi encontrado às margens da BR-040 em João Pinheiro. O jovem desapareceu no último domingo, depois de ser ferido e levado no próprio veículo. Após 3 dias de buscas, o carro de Eduardo Adelino, de 27 anos, desaparecido desde domingo em João Pinheiro, foi localizado no fim da manhã de ontem, próximo à balança, às margens da BR-040. O veículo estava em boas condições e foi localizado em uma área cedida para que ferros velhos da cidade deixem veículos. O proprietário do local reconheceu a placa do carro como sendo a mesma relacionada ao desaparecimento e acionou a polícia. Eu saí para procurar uma vaca para ali, passei para lá, não vi ele não. Aí quando eu voltei, que eu fui olhar outro que eu estava suspeitando do lado de lá ali, de lá daquele barranco lá, foi que eu vi ele. Aí eu vim cá ver que estava estranho, entendeu? Cheguei aqui, vi o carro, eu já estava sabendo que pela internet, né? Aí a mulher pediu, a Yolanda ali, pediu para mim: olha, você anda muito aí, que sumiu, assim, me contou o fato. Eu já estava procurando, já estava de olho. Aí cheguei de lá, eu vi o carro aqui. Aí vim cá ver, cheguei de longe, não cheguei perto. Aí suspeitei que o banco tá virado lá, eu pensei que era uma capa em cima, né? Aí voltei lá e pedi a placa. A minha sobrinha puxou a placa lá, passou a placa, eu vim cá e conferiu a placa. Aí conferi a placa, deu certo, eu liguei pra polícia. Agora depois que a gente rodeando ali, foi do lado de lá, tem um sangue na porta lá. Pelo o comentário que tá e os rastros apagados ali, ó. Os rastros já tá velho. Já tá velho. Esse trem tá aí em Deus de domingo à noite. Na noite de domingo para segunda. E eu não passei aqui durante isso, eu fui passar hoje. Eduardo desapareceu depois de ser ferido e levado no próprio carro no bairro Bela Vista. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o jovem foi arrastado e colocado no banco traseiro do veículo por 2 pessoas. A polícia ainda investiga as circunstâncias e a motivação do crime. Na terça-feira, familiares de Eduardo fizeram manifestação em frente à delegacia e ao Ministério Público, cobrando respostas sobre o paradeiro do jovem. Com a localização do veículo, a expectativa é de que o carro possa ajudar a polícia a encontrar novas pistas sobre o desaparecimento. As buscas por Eduardo também foram reforçadas, com uma força-tarefa formada por policiais civis, militares e penais, além de integrantes dos legendários. As equipes utilizam drones para auxiliar nas buscas em áreas de difícil acesso. Uma mulher de 20 anos, grávida de 4 meses, foi estuprada e agredida pelo companheiro que tem 24 anos. Isso aconteceu em Uberaba. Segundo a Polícia Militar, o homem teria cometido as agressões dentro de casa e depois colocado a vítima em um carro, onde a atingiu com socos no ventre e afirmou que não queria que ela continuasse. Que ela continuasse a gestação. A jovem foi jogada para fora do veículo e encontrada ferida e abalada pelos... Desculpe. Há momentos que são difíceis e difícil relatar para você também. Essa vítima ela foi encontrada fora do veículo, ferida e abalada. Os policiais que encontraram ela. O suspeito foi preso em flagrante e apresentava sinais de embriaguez que foram confirmados pelo teste do etilômetro. A vítima recebeu atendimento médico e foi encaminhada para acompanhamento especializado. E olha, uma jovem de 26 anos
e a filha, que ainda estava na barriga, morreram em patrocínio. A família questiona o atendimento recebido na Santa Casa e afirma que Nayara Oliveira passou a noite com fortes dores. O caso será investigado pelas autoridades. Nayara, de 26 anos, estava grávida de 8 meses e procurou atendimento na Santa Casa de Patrocínio após sentir fortes dores. Segundo familiares, ela permaneceu no hospital durante a noite e teria pedido a realização de uma cesariana. A família afirma ainda que o bebê morreu ainda no útero, e que Nayara também não resistiu. Os corpos foram encaminhados ao IML de Patrocínio para os procedimentos periciais. A família questiona o atendimento prestado e pede que as circunstâncias das mortes sejam investigadas. Em menos de 24 horas, a Prefeitura de Patrocínio enviou ao jornalismo da MTV diversas alterações em notas, mais de 3 vezes. E me permita, antes de ler essa nota, eu questiono, por que disso, senhor Gustavo Brasileiro, prefeito do município? Diante dos fatos, a nota diz que a Prefeitura está buscando os devidos esclarecimentos junto à Santa Casa de Patrocínio, instituição responsável, e acolhendo a apuração dos fatos. A Secretaria Municipal de Saúde permanece prestando o suporte necessário dentro de suas atribuições. Procurada, a Santa Casa informou que, em respeito à privacidade e à dignidade e à confidencialidade das informações relacionadas a paciente e seus familiares, não irá emitir nota ou fornecer detalhes sobre o caso em questão nesse momento. Acho que vocês não sabem o que é nota, né? Isso mesmo, é uma nota. Eu vou fazer um rápido intervalo e na volta tem News Esporte aqui. A gente faz um balanço dos jogos e também te conta novidades. Estamos de volta e agora é aquela hora que o juiz apita e a bola rola, é hora do News Esporte. E olha só, a gente já começa a nossa edição de hoje do News Esporte falando do Democrata de Sete Lagoas. Gente, venceu o Vila Nova por 1-0 no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro Módulo 2. E com isso, já abriu vantagem na disputa pelo título. Confira só os melhores momentos. Os primeiros 90 minutos do primeiro jogo da final do Módulo 2 foi bastante equilibrado, com chances para as duas equipes. O Vila Nova tentava se impor por jogar em casa e assim abrir vantagem na final. Mas o gol da partida e da vitória do Jacaré saiu aos 44 minutos do segundo tempo. O zagueiro Rodrigo Santos aproveitou a oportunidade e balançou as redes, garantindo uma importante vantagem para o Democrata de Sete Lagoas na partida de ida da grande final. Com o resultado, o Democrata precisa apenas de um empate no jogo de volta para ficar com o título. O Vila Nova, por sua vez, terá que vencer por 2 ou mais gols de diferença para conquistar a taça no tempo regulamentar. A segunda e decisiva partida da final está marcada para sábado, às 17 horas, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Além da briga pelo título, as duas equipes já têm um objetivo importante garantido: o acesso à primeira divisão do Campeonato Mineiro de 2027. Agora me conta, para quem vai sua torcida, Democrata de Sete Lagoas ou Vila Nova? Mas preste bem atenção, porque a final do Campeonato Mineiro Módulo 2 teve uma equipe de arbitragem formada exclusivamente por mulheres no primeiro jogo entre Vila Nova e Democrata de Sete Lagoas, que foi realizado nesta quarta-feira e você conferiu. Franciele Fernanda Lima de Castro foi a árbitra principal, acompanhada por Fernanda Nandria Gomes Antunes e Viviane Bento de Souza como suas assistentes, além de Luciana Oliveira
Oliveira, Elotéria Rodrigues, que também lá dentro do campo, o Democrata, como a gente disse, você abriu a vantagem de 1-0 na decisão. O segundo jogo será disputado no próximo sábado, dia 15, depois de amanhã, em Sete Lagoas. E aí a gente conhece o grande campeão. Enquanto a gente não consegue prever, adivinhar, arriscar. E vale lembrar, se você for apostar, aposte com responsabilidade, viu? Enquanto isso tudo não acontece, a gente fala do Cruzeiro, porque o Cruzeiro saiu na frente, mas não conseguiu segurar a vantagem diante do Flamengo. Em um Mineirão lotado, as equipes empataram em 1-1 no primeiro confronto das oitavas de final da Libertadores. E agora a gente troca de competição, porque o Atlético largou na frente nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Jogando fora de casa, o Atlético venceu o Bragantino por 1-0. E olha só, a gente viu vários jogadores aí e a gente sabe que muitos deles tiveram o sonho de entrar em campo e poder se tornar grandes estrelas. Como a gente pôde ver, um jogador que saiu do banco dos reservas e foi lá e marcou um gol importante. E o esporte, gente, pode contribuir para o desenvolvimento das crianças muito além da prática de uma atividade física. No futebol, por exemplo, os pequenos podem trabalhar a coordenação motora, concentração, disciplina, convivência em grupo. Por isso, cada vez mais, os pais têm buscado atividades esportivas que, além de incentivar hábitos saudáveis, acompanhem o desenvolvimento e a evolução dos filhos. É correndo, driblando e tentando acertar o passe que eles aprendem muito mais do que jogar futebol. Desde cedo, a prática esportiva estimula movimentos, equilíbrio, coordenação motora e agilidade. E cada exercício também exige atenção, raciocínio e a capacidade de tomar decisões. A gente passa para os atletas, principalmente, valores sobre a vida. Eu sempre converso com os pais, com todos que estão presentes. Antes de formar atletas, formar jogadores de futebol, a gente quer formar bons seres humanos. Ensinando a disciplina, respeito, responsabilidade, né? Principalmente trabalho em equipe, que é o que vai na sociedade, que eles vão precisar na sociedade de hoje em dia, né? O esporte traz benefícios não só na saúde, né? Como na civilização. A saúde hoje em dia, todos os profissionais da área do esporte, da área da saúde, indicam, principalmente futebol, né? Não só o futebol, como natação, como qualquer outro esporte, para ajudar a gente criar responsabilidade, né? A civilização ajuda bastante a gente a entender o próximo, né? Que nem todos vão ter a sua aptidão física, né? Então, assim, a gente tem que saber hoje, como profissional, que cada atleta tem o seu limite, cada criança tem o seu limite, cada criança é especial da forma que ela é, então a gente trabalha para ajudar todos da melhor forma possível. E não é preciso esperar a criança crescer para começar. A iniciação esportiva pode ser adaptada à idade e às características de cada fase do desenvolvimento. Se tratando de atividade física, né, a gente pode englobar todas as idades. Como eu disse, a gente hoje aqui na Academia de Futebol do PTC tem atletas de 3 anos e tem atletas de 17 anos, né? Então, assim, a gente tem hoje a gente conta com 6 professores para melhor atender todos os atletas, né? Todas as faixas etárias, cada turma nossa tem de 2 a 3 professores, né? E a gente adapta todo o treino para criança de 3 anos e o mesmo treino para criança, para adolescente de 17 anos, né? Então, assim, a gente adapta e acredito eu que todas as faixas etárias a gente pode envolver o futebol, não só o futebol, como qualquer esporte, né? Como eu disse no início. Atividade física hoje, para todas as idades, para qualquer faixa etária, é muito indicado. Hoje, além dos treinos coletivos, alguns pais também procuram aulas individuais. Nesse formato, o profissional consegue observar de maneira mais próxima as dificuldades e as habilidades de cada aluno. A gente trabalha de forma coletiva e também de forma individual. Como eu disse no início, são atletas que cada um vai ter uma forma de trabalhar. Então a gente busca o aprimoramento individual para depois trazer para o conjunto para todos fazerem um trabalho e performar da melhor forma possível.
O incentivo da família é importante, mas a prática precisa respeitar os limites e a faixa etária. Mais do que formar atletas, o esporte pode ajudar a formar crianças mais confiantes, disciplinadas e preparadas para conviver com outras pessoas. No Brasil, o futebol é sagrado, é aquela coisa que, antes de tudo, a gente já no berço já sabe o time que vai torcer e tudo mais. A gente pede pro pai cobrar o mínimo possível. Antes de tudo, a criança tem que se divertir. Sempre em jogos, treinos, eu falo com os meninos, não adianta nada a gente ir lá, ganhar o jogo, fazer 3 jogos, fazer 3 gols e você se cobrar que não tá bem, né? Claro que a gente tem que ter uma cobrança, mas de forma moderada. Antes de tudo, são crianças, né? E essas crianças, antes de tudo, têm que se divertir. Pedro tem 10 anos e mesmo com a pouca idade já entende os benefícios do esporte para a sua vida. Muita felicidade, eu fico muito feliz quando eu tô jogando, campeonato, treino. Eu era mais tímido, agora eu falo mais, jogar fora, seleção. E os treinos são importantes para isso? Muito. Entre um treino e outro, eles aprendem a cair, levantar novamente e comemorar cada pequena evolução. Porque na infância, o resultado mais importante não está apenas no placar, está em tudo em que a criança aprende enquanto joga. Hoje em dia, muitas crianças ficam muito na tela, né, celular, computador. Claro que quando a pessoa, você vai falar com a criança assim, vamos lá fazer uma aula de futebol. Ela vai falar, peraí, muito melhor eu jogar futebol aqui no celular, né? Então assim, se você não tiver persistência com seu filho, não trouxer, ficar deixando para depois, retardando, quanto antes começar, melhor é. Aí quando ela chega aqui, que ela vê aqui 30 crianças jogando, se divertindo, brincando, principalmente felizes, aí sim ela vai falar que é aqui que eu quero, é aqui que é meu lugar. Que a gente possa sair da questão e de ficar brigando por questões de nomes de rua e por aí vai, claro, todo o direito, mas que acima disso a gente possa ter mais investimento no esporte, que isso realmente transforma vidas. Esse é o News Esporte de hoje. Rápido intervalo na volta. CPI da Saúde é remarcada e as oitivas acontecerão entre 18 e 20 de agosto. De volta com a segunda edição do News e agora a gente te mostra que a Prefeitura de Patos de Minas desenvolve 9 novos programas e um programa voltado à preservação da cultura, da história e do patrimônio do município. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Patos de Minas está desenvolvendo 2 novos programas de incentivo à cultura e à valorização local. A gente está aqui com o Gênesis, que é historiador. Gênesis, vamos falar como que vai funcionar, como que serão esses projetos? Bom, serão 2 programas novos, né? Um deles chamado Arquitetos da História e o outro Relicários de Memória. O primeiro, Arquitetos, como o próprio nome já diz, pressupõe a entrevista a personalidades de Patos de Minas, seja no âmbito político, econômico, social, cultural, da arte, da educação, pessoas que deixaram um legado significativo nas suas áreas de atuação, e a nossa pretensão é gravar essas memórias, entrevistá-las, né, para que esse legado possa ser perpetuado na história de Patos de Minas. E o outro programa é o Relicários de Memória. Nesse, pretendemos conversar com quaisquer pessoas, né, de quaisquer idades, para poder ouvir delas as suas impressões sobre a visão de mundo, a visão que elas têm, né, da nossa cidade hoje, né, a leitura que elas fazem desse passado e a expectativa que elas têm do futuro, de modo que possamos, num futuro, né, muito próximo, estabelecer ou ter guardado um recorte das pessoas e das leituras que essas pessoas fazem da realidade atual. Nesse programa Relicário, nós pretendemos também conversar com as pessoas que têm uma ligação mais íntima com a fé e a religiosidade, né? É um projeto dentro do programa chamado Trajetos da Fé. Nós pretendemos identificar todos os cruzeiros de Patos de Minas,
todos os símbolos que carregam essa religiosidade, esse simbolismo especial da nossa cultura, da nossa tradição, e além de registrá-los, também conversar com as pessoas para saber da sua história, né? Desde quando estão ali, por que razão foram colocadas ali e qual é a romaria ou peregrinação que eventualmente é feita, né, da comunidade até aqueles cruzeiros ou lugares de penitência. Igualmente também encontrar, identificar e conversar com os benzedores, benzedeiras, raizeiros e toda sorte de pessoas que lidam, né, com a arte da cura, ainda muito presente no meio rural, mas também no meio urbano. Quanto aos participantes do programa Relicários de Memória, né, qualquer pessoa que queira contar a sua história, qualquer pessoa que queira deixar o seu legado, está convidada a fazê-lo. Teremos o maior prazer em receber e conversar com essas pessoas para registrar essas histórias de vida, né, e essas histórias de vida intrincadas nessa sociedade que elas vivem, que elas participam no nosso projeto. Assim como também a gente pede às pessoas que conhecem esses lugares simbólicos, né, da religiosidade Patos de Minas, no meio urbano, mas também no meio rural, os cruzeiros de penitência, os cruzeiros de passagem, né, os monumentos devotados a santos, santas e tantos outros, né, a tantas outras eventuais entidades de cunho religioso. E também as pessoas que conhecem benzedores, benzedeiros, raizeiros e outra sorte de pessoas ligadas a essas tradições tão relevantes para a nossa cidade, para o nosso município, que entrem em contato conosco para que a gente possa anotar esses contatos, esses telefones, né, ligar para elas e agendar esse encontro, agendar essa conversa, agendar esse registro. Podem entrar em contato conosco pelo telefone aqui da Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural, que é o 3822-9665, ou também por e-mail, dimep@patosdeminas.mg.gov.br. Eles também podem vir presencialmente até aqui no Museu de Patos de Minas? Podem vir presencialmente até o museu, né, que fica na Getúlio Vargas 78, de modo que a partir daí, né, estreitaremos essas conversas iniciais para poder culminar nessa entrevista, nesse bate-papo, nesse registro. Muito bem, nós estamos na segunda edição do NTV News para você. Agora são 19h29. Acaba de nos chegar uma informação extraoficial, friso mais uma vez, extraoficial, nossa equipe está em deslocamento, mas de que um corpo teria sido encontrado às margens da BR-354, próximo ali ao trevo da Escola Agrícola. Segundo as informações extraoficiais, ainda não se sabe a causa da morte. O corpo ainda não foi identificado devido ao estado em que se encontra e também não foi possível identificar o sexo. Por favor, Gustavo, muito obrigado. Sobre identificar o sexo. Mas nós temos esta informação agora às 7h30, uma informação extraoficial. Nós já estamos checando com as nossas fontes para a gente poder trazer para você tudo o que você possa acompanhar de fato em tempo real, tá certo? Olha, as oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito, a chamada CPI, que investiga possíveis irregularidades na prestação de saúde em Patos de Minas, foram remarcadas para os dias 18 e 20 de agosto. A comissão apura contratações, credenciamentos, encaminhamentos, pagamentos, fiscalização e execução de serviços realizados pela Secretária Municipal de Saúde por meio do CISALP entre janeiro de 2021 e maio de 2026. A mudança ocorreu porque os depoentes previstos para esta sexta-feira informaram que não poderiam comparecer. Desta forma, para que eles possam ouvir, uma nova data foi marcada e será na terça-feira, dia 18, quando deve ser ouvido o presidente do CISALP. Já na quinta-feira, dia 20, a comissão deve ouvir o representante legal do Hospital dos Olhos do Alto Paranaíba. E as oitivas fazem parte das investigações para esclarecer possíveis irregularidades relacionadas aos serviços prestados por meio do consórcio.
Famílias interessadas em participar do serviço de família acolhedora em Patos de Minas estão passando por uma capacitação sobre aspectos emocionais, jurídicos e sociais. O Serviço de Família Acolhedora oferece proteção temporária para crianças e adolescentes que, por determinação judicial, precisam ser afastados do convívio familiar. Antes de receber uma criança em casa, os interessados participam de uma capacitação que apresenta as responsabilidades do acolhimento e prepara as famílias para os desafios da experiência. Quando uma criança ela passa por uma situação de risco ou de vulnerabilidade social, em que ela precisa ser retirada ali de sua família de origem, ela é inserida numa medida protetiva e essa medida protetiva ela consiste no acolhimento temporário dessa criança. Então a família acolhedora, ela oferece carinho, afeto, ela é um porto seguro ali para aquele momento que a criança está passando de dificuldade, até que possa ser resolvida a sua situação, em que ela possa retornar para sua família de origem ou ser encaminhada para a adoção. Durante os encontros são discutidos temas como o desenvolvimento infantil, os direitos das crianças e adolescentes, os aspectos emocionais do acolhimento e a diferença entre acolher e adotar. O objetivo é garantir que as famílias compreendam o papel que irão desempenhar e estejam preparadas para oferecer um ambiente seguro e acolhedor. A capacitação ela consiste em trabalhar com as famílias acolhedoras, né? Os aspectos jurídicos, de medida protetiva, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente trabalha também a questão da história do acolhimento institucional no Brasil, até que chega o serviço de família acolhedora. A gente também trabalhou questão assim, o papel do família acolhedora, o papel da equipe técnica, todo o apoio que a equipe técnica vai dar para as famílias acolhedoras. Trabalhamos também temas como o desenvolvimento infantil, apego seguro, tipos de violência, sobre luto, transições, despedidas e também vamos falar sobre o caderno Minha História, que é o principal material que a gente vai utilizar com as famílias acolhedoras e com a criança, que é um material que ele vai ajudar nessa transição da criança, para o momento que ela chega para a família acolhedora até o momento que ela vai retornar para a família de origem dela ou que ela vai encaminhar para adoção. Além da capacitação inicial, as famílias recebem acompanhamento permanente de uma equipe técnica formada por profissionais de diferentes áreas. O suporte continua durante todo o período de acolhimento, oferecendo orientações e auxílio sempre que necessário. Eu pensei na família acolhedora, inicialmente meu desejo era adoção, contudo, eu fui refletir melhor, pesquisei sobre o projeto, me interessei porque eu penso em ser o ainda que eu não seja parente de sangue, eu possa fazer a diferença e dar um novo significado à vida de uma criança. Atualmente, o município busca ampliar o número de famílias acolhedoras cadastradas. A iniciativa é considerada uma alternativa mais humanizada ao acolhimento institucional, permitindo que crianças e adolescentes vivam em ambiente familiar, enquanto aguardam a reintegração à família de origem, à família extensa ou outra definição judicial. A família acolhedora ela vai receber um certificado e a gente vai fazer uma avaliação com ela, assim, para entender assim, como que foi o curso, o que entendeu do curso, se tem mais alguma dúvida, se é isso que deseja, a gente vai entregar também o nosso parecer, a nossa avaliação sobre essa família acolhedora, se ela vai estar apta a dar sequência. Após esse parecer, ela vai ser habilitada lá no fórum, e aí ela vai ser habilitada e vai estar apta para receber uma criança em acolhimento. Um ato extremamente nobre, né? Eu estou aqui com a repórter Thalita Diniz, que está se deslocando nesse momento. Ela vai até esse local e daqui a pouco, ainda nesta edição, agora são 19h36, a gente vai te trazer daqui a pouco mais informações da confirmação ou não, porque trata-se de uma informação extraoficial de um corpo que acaba de ser encontrado ali às margens da 354. Daqui a pouco eu trago mais detalhes disso. E eu vou te mostrar também que o Hemocentro de Patos de Minas alerta para o baixo estoque de sangue. Volto já.
O Hemocentro de Patos de Minas enfrenta uma situação de alerta nos estoques de sangue. A sala que normalmente recebe pessoas dispostas a doar sangue estava vazia na manhã desta quinta-feira. Os estoques enfrentam um período crítico e a falta de doadores preocupa. Em períodos de estoque baixo, a necessidade de novos doadores aumenta ainda mais. Infelizmente, nós estamos com os estoques muito abaixo do que a gente considera como seguro. Nossos estoques já têm várias semanas, se podemos dizer até meses mesmo, com o período do frio que veio, e nós não estamos conseguindo doadores suficientes para manter os nossos estoques em dia. Estamos tendo vários problemas com os hospitais, com as urgências, com os pacientes que demandam diariamente de sangue por causa de doenças hematológicas, doenças do sangue, como as hemoglobinopatias, as coagulopatias e as urgências e emergências, que diariamente, infelizmente, tem acontecido na nossa cidade. Os hospitais, eles necessitam de sangue praticamente todo dia, e não adianta vir uma grande caravana ou uma grande doação em apenas um dia. Nós precisamos de distribuir essas doações ao longo dos dias, porque o sangue, como todos sabem, ele é um produto perecível. Apesar de cada bolsa doada, o doador conseguir ajudar 4 pessoas diferentes, nós temos essa dificuldade de manter os estoques justamente pela validade desse produto. Uma única doação pode ajudar diferentes pacientes. O sangue é utilizado em atendimentos de emergência, cirurgias, tratamentos contra doenças e em situações que exigem transfusões. Nós estamos sempre correndo atrás dos Os, principalmente o O negativo, o O positivo, mas todo tipo de sangue é importante para a nossa população e para o nosso hemonúcleo, para a nossa hemominas, digamos assim. A doação é voluntária, segura e para quem está apto leva pouco tempo. Antes da coleta, o doador passa por uma triagem para verificar as condições de saúde e garantir a segurança tanto de quem doa quanto de quem recebe o sangue. Nós estamos apelando, é um apelo realmente à população de Patos e de toda a região, da macro-região de Patos de Minas, para que venha ao Hemominas, que vá aos passes, tanto de Paracatu quanto de Patrocínio, também fazer essas doações, tá? Porque realmente os nossos estoques estão muito aquém do que a gente considera como seguro, como ideal, tá? Então, assim, a gente realmente faz um apelo à população, a todos os doadores que já doaram, que volte a doar novamente, que retorne a Hemominas com o período necessário, e quem nunca fez a sua doação, que venha e faça a sua primeira doação. Mais do que uma atitude de solidariedade, doar sangue é uma forma de contribuir diretamente para o atendimento de quem precisa. Em um momento em que os estoques estão tão baixos, cada doador faz a diferença. Luísa era a única doadora na sala de coleta nesta manhã e já transformou em hábito fazer parte desse movimento do bem. A gente sempre vê aí nos noticiários que tem gente precisando de doação e a gente vem falando também, né, que o estoque ele tá baixo, então assim, sempre importante vir doar. Quem está em condições de doar deve procurar o Hemocentro de Patos de Minas e verificar os critérios e horários para a doação. O apelo é para que a solidariedade não espere uma situação de emergência. É mais confortável fazer o agendamento no site, tá? Mas não é necessário. Você chegando aqui será atendido. Os horários, principalmente, de funcionamento na segunda-feira e no período da tarde, e de terça às sextas, é das 7 até às 11h30. Pense só se fosse um familiar seu que precisasse de sangue. Faça parte deste ato nobre. E você sabia que implantes podem melhorar a qualidade de vida, mas também envolvem riscos como infecções? A colocação de um implante exige planejamento, avaliação individual e cuidados rigorosos de segurança. A higiene adequada, a preparação do local da cirurgia e o cumprimento dos protocolos são fundamentais para uma boa recuperação. Dependendo do tipo de implante e da cirurgia realizada, podem existir orientações específicas sobre medicamentos, alimentação, higiene e outros cuidados. Por isso que a gente gosta de esclarecer bem com o paciente o pré e o pós-operatório. Os cuidados que o paciente precisa ter, tanto antes do processo cirúrgico, né?
tomar a medicação anterior, antes do processo, né? Que a gente faz uma antibiótico-terapia profilática. É muito importante para pacientes que podem ter algum problema sistêmico, né? Algum problema cardíaco, algum problema, uma pressão ali alta, entendeu? Um diabetes. Então, também a bateria de exames prévios também ajuda muito para que esse paciente não tenha problemas futuros. Então, existem vários cuidados que o paciente pode fazer, tanto no pré-operatório com medicamentos, quanto no pós-operatório com repouso, né, que é muito importante. Nos primeiros dias, evitar esforço físico, né, evitar certos alimentos mais duros, né, que podem pegar ali naquela região, tanto para o implante unitário, quanto para aquelas pessoas que não têm mais os dentes e acabam colocando alguns implantes para colocar uma prótese completa sobre implante, que a gente chama de protocolo. Infecções associadas a implantes podem apresentar características próprias. Em alguns casos, os sinais podem surgir de forma discreta ou somente depois de algum tempo. Essas características são bem parecidas com uma infecção normal. Então, o local vai ficar dolorido, avermelhado, talvez saindo um pouco de pus, entendeu? Pode ter um pouco de pus também. O paciente pode sentir até um mau cheiro da região. Se ele já tiver com um dente e esse implante tiver perdido, provavelmente, às vezes, vai ter uma mobilidadezinha, e aí você consegue sentir que a mobilidade é do implante completo, então ali o implante ele já está perdido. Então são vários sinais, mas principalmente os sinais, né? Os sinais de inflamação. Vermelhidão no local, pus, dor, entendeu? A região ali mais quentinha. Então, assim, esses são os sinais para você começar a ficar, né, esperto se seu implante está com problema ou não. O sucesso de um implante, portanto, não depende apenas das técnicas utilizadas durante a cirurgia. A prevenção, o cumprimento dos protocolos de segurança, os cuidados dos pacientes e o acompanhamento profissional fazem parte de todo o processo. O cuidado de higiene, principalmente, tem que ser maior, né? Precisa ter um controle de higiene desse elemento dentário, seja um só ou seja de uma prótese completa. A gente até indica para o paciente que tem a prótese completa, que é o protocolo, fazer as limpezas semestrais, né? De 6 em 6 meses, remover a peça para fazer uma boa higiene, porque a partir do momento que esse implante infecciona, entram bactérias nas suas espiras, nós chamamos de periimplantite, esse implante, na maioria das vezes, ele já está perdido. O paciente acaba perdendo esse implante. Dependendo do caso, a infecção pode exigir exames, medicamentos e até uma nova intervenção. Por isso, quanto mais cedo o problema for identificado, maiores são as possibilidades de evitar complicações e preservar o resultado do procedimento. Problema com a boca, seja dente, todo o processo estomatognático, procurar um dentista, né? Procurar um profissional especializado na área, né? Principalmente se o problema for com implantes, um profissional especializado em implantes, uma clínica que é especialista, que é referência em implantes, né? Então isso é muito importante para que você não tenha problemas futuros, né, com o seu procedimento, né? Porque o implante hoje está aí, né? Há muitas pessoas fazendo, se reabilitando, voltando a sorrir com mais segurança, mastigando melhor, comendo o que gosta. Isso é muito importante. A seguir, os cuidados com os pés durante a romaria. O Pilates tem conquistado pessoas de diferentes idades ao combinar exercícios para o corpo e também a mente. A prática, antes associada principalmente à reabilitação, hoje também faz parte da rotina de quem busca condicionamento e bem-estar. Quem procura uma atividade física com menos impacto nas articulações e mais atenção à qualidade dos movimentos tem encontrado no Pilates uma alternativa cada vez mais atrativa. Criado há mais de um século, o método combina exercícios de fortalecimento, alongamento
equilíbrio e controle da respiração, sempre com movimentos precisos e orientados por um profissional. O Pilates é uma atividade realmente muito completa. E existe uma grande divulgação nesse sentido, até mesmo dos profissionais de fisioterapia, porque é uma atividade que reduz bastante o risco de lesão. Uma vez que está sendo acompanhado de perto, as turmas geralmente são turmas menores, são acompanhados pelo profissional que já é formado em fisioterapia. Então, os adultos e os idosos, eles acreditam, eles têm uma grande confiança no Pilates e realmente ele tem um resultado muito importante. A gente trabalha aqui o fortalecimento, trabalhamos o alongamento, então são coisas que são muito importantes para o idoso se manter ativo na vida, na sua casa, fazendo os afazeres diários, caminhar na rua sem o risco de queda. Outra vantagem é que o Pilates pode ser adaptado às necessidades de cada aluno. A atividade é indicada para jovens, adultos, idosos, gestantes, atletas e também para pessoas em processo de recuperação de lesões, respeitando as limitações individuais. No momento, o que se divulga bastante é musculação e Pilates. E, na verdade, a musculação a gente indica a partir de 14 anos, mas o Pilates até para criança ele é indicado. Então, ele traz os benefícios que eu já citei para todas as idades. É extremamente importante e até mesmo para crianças, adolescentes, porque muitas vezes não praticam outras atividades físicas. E aí já cresce com o organismo sem ter memórias de exercícios físicos corporais, de trabalho muscular. E aí, quando eu faço uma atividade física, um exercício físico desde criança, o meu organismo grava memórias sobre isso. Se eu paro e volto depois, fica a memória arquivada e isso ajuda o organismo a ter um desempenho melhor sempre. Então, por isso, a gente indica que em todas as idades. Uma das grandes estrelas da modalidade são os aparelhos diferenciados, que trazem mais segurança e variedade de movimentos para quem deseja praticar. Os equipamentos do Pilates, eles na verdade direcionam os exercícios. E é exatamente por isso que diminui a condição de lesões. Porque tem diferentes tipos de mola que vão colocar o peso específico para cada aluno e aí o professor é que vai ver qual que é a melhor condição de peso para cada aluno, isso que é importante. E é por isso que o exercício feito sozinho, ele não tem essa segurança. E outra questão é que além do aparelho de Pilates ele direcionar o exercício, ele tem diferentes alternâncias de tamanho, de distância, justamente para ajustar cada aluno, ao tamanho de cada aluno. Então, o organismo humano, ele tem que ser bem cuidado. Se a gente não cuida, se faz de qualquer jeito, eu faço em casa, eu faço sem ninguém me ajudar mesmo, tudo bem, já é alguma coisa. Mas não se esqueça, você cuida de você. E cuidar do seu corpo, que é o seu bem maior, bem mais precioso que você tem, com qualidade, é algo de extrema importância. Em um momento em que cada vez mais pessoas buscam equilíbrio entre saúde física e bem-estar emocional, o Pilates se consolida como uma opção completa. Uma atividade que mostra que muitas vezes não é preciso levantar grandes cargas ou fazer exercícios intensos para conquistar mais qualidade de vida. É um tipo de atividade física diferente. A gente tem músicas mais tranquilas que acabam trazendo uma tranquilidade maior para o aluno. Claro que cada aluno gosta de um tipo de música, enfim, mas sempre é um ambiente tranquilo. Agora a gente está tendo aqui até uma festa, parece, né? E é assim, ao mesmo tempo que a gente faz o exercício, a gente comemora, a gente ri uns dos outros, ri de si mesmo, sofre, reclama da dor, enfim. E é assim, é vida. A gente está aqui para melhorar e não tem problema nenhum se você nunca fez, se você tem dificuldade, se você tem medo. O importante é vir experimentar. Isso é o mais importante. Uma vez que você conhece, é outro nível de satisfação depois. Agora, essas caminhas aqui que todo mundo fala, que a gente fica aqui deitado e que fica aqui só descansando, isso é balela, tá? Porque você não tem ideia do quanto isso, às vezes, dependendo do seu condicionamento físico, pode se tornar mais intenso.
Para muitos fiéis, a romaria também é um momento de fé vivido a cada passo, ao longo de longas caminhadas até o destino. E para enfrentar o percurso com mais segurança e conforto, é importante preparar e cuidar dos pés antes e durante a caminhada, evitando bolhas, dores e machucados. Para quem realiza a caminhada até a romaria a pé, preparar a mochila e o corpo não é o suficiente. Os pés também precisam de atenção. O corte correto das unhas, a escolha do sapato, das meias e alguns cuidados durante o percurso podem evitar bolhas, calos e até ferimentos. Como podóloga, eu sempre aconselho, que todas as pessoas que fazem essa caminhada sempre usar um sapato confortável, principalmente aquele tênis que já tem um certo tempo que você usa, ele será um tênis mais confortável. Eu não indico um tênis novo, porque um tênis novo, ele pode gerar atrito, porque ele não está aquele calçado macio ainda, Eu também indico levar meias para fazer a troca, porque ao longo da caminhada, a gente costuma transpirar os pés, e essa transpiração pode gerar bolhas, desconforto mesmo. Um dos cuidados deve começar antes mesmo de colocar o pé na estrada. As unhas precisam estar curtas, mas o corte excessivo também pode causar trauma e facilitar o surgimento de problemas. Não fazer procedimentos próximo à data que você for fazer caminhada, principalmente cortar as unhas muito curtas, porque pode ocasionar um ferimento e te atrapalhar a fazer a caminhada. Retirada de cutículas, evitar todo procedimento que pode ter uma perfuração na pele. E se durante o caminho aparecer dor, vermelhidão ou uma bolha, a orientação é não ignorar o sinal. Continuar caminhando sobre um ferimento pode piorar a lesão e transformar o problema simples em uma complicação. Por isso, a escolha da meia, do calçado também podem fazer a diferença. Se acontecer, o problema com a bolha, eu indicaria não furar. Levar um curativo na mochila, e você tampar aquela bolha durante a caminhada, porque se você furar, pode acontecer que naquele corte onde você furou, pode penetrar uma bactéria pela transpiração mesmo do pé, Então eu aconselho a tampar essa bolha, e assim que você terminar o percurso, chegar em casa, lavar bastante com água e sabão e fazer um curativo, passar um antisséptico e esperar aquela bolha secar por si só. Na romaria, procissão ou caminhada da fé, cada passo importa. Por isso, cuidar sempre dos pés é também uma forma de garantir que a caminhada seja feita com mais conforto e segurança. E antes da caminhada, a hidratação, Sempre hidratar os pés, ainda mais nesse tempo seco, os pés costumam ficar muito ressecados. E com isso acontecem as fissuras, as rachaduras, então isso pode até atrapalhar a pessoa na caminhada, porque a rachadura ela ocasiona dor, Então sempre estar com os pés hidratados e cuidados para que isso não te faça interromper, a sua caminhada. Que a sua fé ela seja válida independentemente da forma em que ela for, que o respeito possa prevalecer sempre. Bom, agora são 19h59, reta final do NTV News. Eu estou ao vivo com a repórter Thalita Diniz, porque agora há pouco nós falamos a respeito de um corpo que foi encontrado na MGC 354. E eu falo agora com você, Thalita, uma boa noite. Muito obrigado pela sua disponibilidade de entrar aqui com a gente e trazer as primeiras informações, mais informações deste corpo encontrado. Boa noite, Thalita. Boa noite, Matheus. É isso mesmo. Esse corpo foi localizado na BR-354, perto do trevo aqui da escola agrícola aqui da BR. Esse corpo já se encontra em estado de decomposição. Então, a Polícia Civil recolheu esse corpo, juntamente com a Polícia Militar, para verificar a causa-morte. Amanhã vamos apurar mais sobre esse assunto, sobre esse corpo e sobre essa identificação também. Esse corpo foi achado um pouco mais cedo, por volta de 6h40, 6:45 da noite, na BR-354. A gente não sabe informar
informação de quem seja, se é um sexo masculino ou feminino, mas amanhã nos nossos jornais vão passar todas essas informações apuradas desse corpo. Thalita, rapidamente para a gente poder encerrar aqui, que nós já estamos estourando o nosso tempo, ainda não se sabe se seria uma pessoa que se perdeu ao longo do caminho ou que se é uma pessoa desaparecida e que a família está à procura, em busca. Isso. O que chama atenção nessa localização, Matheus, é que um corpo já em decomposição, né? Então, ele estava às margens ali e foi localizado somente nessa noite, né? O que chama bastante atenção. Por isso que vamos amanhã apurar bem com a Polícia Civil, a Polícia Militar, para verificar o que aconteceu com esse corpo, se foi um homicídio ou foi uma morte natural, que seja bem, eu acho bem que não seja uma morte natural devido ter encontrado ali nas margens. E você sempre com as suas fontes, a gente conta com você, com todo o nosso jornalismo. Thalita, muito obrigado, boa noite para você. Sei que a noite não para por aqui, porque será uma noite, com certeza, juntos aqui, de muita apuração. Uma ótima noite para você, muito obrigado, Thalita. Boa noite, Matheus. Amanhã a gente passa todas as informações desse corpo. Obrigado, Thalita, e muito obrigado a você de casa. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Mais informações você tem no patosja.com.br. Obrigado por me permitir entrar aí na sua casa. Beijo na família, fique com Deus, boa noite.